Pessoal, tudo bem com vocês? Então, quarto ano, vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos falar sobre pronomes. Pronomes. Uma forma da gente começar a entender sobre o que a gente vai estudar é a gente separar, a palavra pro e nomes. Deve ter alguma relação com os nomes, Vamos descobrir. O que é pronome? Pronome é a palavra que nós usamos para substituir os nomes. Como assim? Eu vou falar de uma pessoa e não vou precisar ficar o tempo todo repetindo o nome da pessoa. Um exemplo. Hoje eu encontrei a Carla. A Carla falou para mim que a Carla está cansada. Quantas Carlas eu falei, Não precisa. Era só eu dizer, hoje eu encontrei a Carla, ela falou para mim que está se sentindo cansada. Então eu usei aí o se, usei aí o ela e não precisei ficar repetindo Carla toda a vida. Mas vamos entender melhor. Então aqui tem uma tirinha para vocês. Os donuts fazem-te mal, sabias? E ele pensa e chega à seguinte conclusão: talvez me façam mal, mas eu faço-lhes muito pior, Aqui a gente já consegue observar alguns pronomes no meio do texto. Vamos identificá-los? Eis os pronomes. O te é um pronome, que a gente quase não usa, mas é um pronome. O me, usamos. O eu também é um pronome. E o lhes é um pronome, tá? Então vamos lá. Pronomes ajudam a evitar repetições desnecessárias e podem ser classificados de formas diferentes. O pronome me refere-se ao garfo. Por isso, é classificado como um pronome pessoal. Ele refere-se a um ser, tá? E não a um objeto. No caso, você pode lembrar das pessoas. O garfo falou, ele pensou, e a pessoa falou. Então, é um pronome pessoal. Na comunicação, há 3 elementos que chamamos de pessoas. As pessoas que falam esses pronomes. Quem são essas pessoas? Eu estou falando, eu sou a primeira, Então, se tem alguém aqui comigo, é uma coisa, mas pode não ter e eu posso estar falando. Então, a primeira pessoa vai ser eu. Um exemplo disso é, eu vi o gato passando. Quando eu não estou sozinha, tem o plural de eu, que é o nós. Tem mais do que uma pessoa aqui, então sou eu e a outra pessoa, nós o acharemos, tá? Eu vi o gato passando e nós o acharemos. Aí, se essa outra pessoa está aqui para falar também comigo, ou eu estou falando com essa segunda pessoa, eu, no caso, a primeira pessoa, se tem uma segunda pessoa aqui comigo, ela vai ser o tu ou o vós. Quase não usamos mais o vós, mas ele fica mais ou menos na colocação do você, tá? Ele fica mais ou menos, não, ele fica na colocação do você. Segunda pessoa com quem se fala, tu ou vós. Tu, no singular, tu gostas de animais? E se fosse mais de uma pessoa ali, vós gostais de animais, tá? E quando tem muito mais gente, quando não tem só eu e tu, quando ainda tem outras pessoas, aí vira terceira pessoa. Então, primeira pessoa a que fala, segunda pessoa a que me ouve, a para quem eu estou falando, e terceira pessoa vai ser quando tem 1, 2, 3, mas se tiver 4, tiver um grupo,
vai ser sempre terceira pessoa. São as pessoas extras, além da segunda pessoa, ok? Então, a terceira pessoa é de quem a gente está falando. A gente pode estar eu e você conversando sobre uma turma, eu e você conversando sobre um grupo, ou eu e você conversando apenas sobre uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Se você estiver falando apenas de uma terceira pessoa, é ele ou ela. Se você estiver falando de um grupo, são eles ou elas. E aqui no exemplo diz, ele é um filhote de gato, tá? Então ficou bem claro aí quem é a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, ok? Vamos ver aqui a pessoa de acordo com o singular e o plural de cada tipo de pronome. Tanto no caso pronome pessoal, tanto o pronome pessoal do caso reto quanto o pronome pessoal do caso oblíquo. Só que no caso dos pronomes do caso oblíquo, você encontra ele na forma de átonos ou de tônicos, ok? Então tem aqui, eu, na primeira pessoa do caso reto, quando passa para o oblíquo átono, vira o me, e no oblíquo tônico vira o mim ou comigo, tá? O tu, na segunda, que é a segunda pessoa do singular, quando está no caso reto é o tu, né? Mas quando ele vai para o oblíquo, ele vira o te. Apareceu lá na tirinha. E no oblíquo tônico, ele vira o ti ou contigo. A terceira pessoa do singular vai ser o ele ou ela. Então tem ali, quando vai para o oblíquo átono, ele fica o, a, lhe ou se. E quando ele vai para o oblíquo tônico, ele vira o si, consigo, o ela e o ele. Ok? Só que essas pessoas também vão para o plural, né? Eu já comentei que quando tem na primeira pessoa eu estou falando de mim e de uma outra pessoa que compartilha do meu pensamento, vira nós. Então, o nós, que é a primeira pessoa do plural, no caso reto, é nós. Mas quando vai para o caso oblíquo, é nos. E quando vai para o caso oblíquo, átono, é nos. E quando vai para o oblíquo tônico, é nós conosco. Ok? A segunda pessoa do caso reto é o vós. Está no plural também. No oblíquo átono é o vós. E no oblíquo tônico é o vós convosco. Tá? E a terceira pessoa do plural? A terceira pessoa do plural, no caso reto, é eles e elas. A terceira pessoa do plural, no caso dos oblíquos átonos, é o os, as, lhes e o se. O se não tem plural, tá? É o S com S, simplesmente o S com E. E no caso tônico é o si, que também não tem plural, se mantém com o si do singular, tá? O consigo, que também não tem plural, o elas e o eles. Ok? Tranquilo? Não confunda, ok? Aí nós vamos encontrar os pronomes pessoais que já são de tratamento. Se eu começar a analisar o que eu estou ouvindo, pronome pessoal de tratamento, eu vou tratar alguém dessa forma. Realmente é verdade. Nos pronomes pessoais estão incluídos também nos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são palavras que usamos quando nos dirigimos a alguém. Vejamos os principais nomes de pronomes de tratamentos e pronomes de tratamento e a ocasião de seu uso. Por quê? Porque o jeito que você fala com o coleguinha não é o jeito que você vai falar com a sua mãe. E o jeito que você fala com a sua mãe não é o jeito que você vai falar com o presidente da República, né? Então a gente precisa colocar o pronome adequado à pessoa para quem você está falando. Vamos ver alguns exemplos disso? Quando a gente está conversando com os amigos, a gente usa o você, e a abreviatura de você não é VC, é o V, ok? Quando a gente vai falar com pessoas que a gente não tem muita intimidade, ou que a gente deve um respeito maior por ser uma pessoa mais velha, a gente fala de senhor, trata de senhor ou senhora. Ali tem a abreviatura deles. Quando a gente vai falar com oficiais, né, que seja até um coronel, que a gente vai falar com autoridades civis, vai falar com um diretor, vai falar com um chefe, a gente fala Vossa Senhoria. Tem ali a abreviatura, mas cabe uma observação de quase ninguém mais usa Vossa Senhoria. Em algumas regiões do nosso país, a gente ainda encontra as pessoas falando assim.
Quando a gente vai falar com o presidente da República, com o ministro de Estado, com um governador, senador, deputado, aí a gente já trata como Vossa Excelência. Aqui é a forma de abreviar Vossa Excelência. E quando vai falar com um cardeal, né, um líder religioso, a gente trata de Vossa Eminência. Tem aqui a sigla de Vossa Eminência. Agora, quando a gente vai falar com reis, príncipes, duques, reis não, desculpa a confusão. Quando a gente vai falar com príncipes e duques que são líderes, mas ainda não atingiram o topo, ainda não são reis e rainhas, a gente trata como Vossa Alteza. Príncipe, princesa, duque, duquesa, e a sigla é UVA. Quando a gente vai falar com o Papa, aí é a autoridade máxima religiosa de uma das religiões, é Vossa Santidade, né? E a sigla é UVS. Agora sim, quando a gente vai falar com o líder máximo de um reinado, a gente trata como Vossa Majestade. Esses são só alguns dos pronomes de tratamento, ok? Vamos fazer aí um teste para ver se você identifica quais são os pronomes nessas frases. Tu vais sair hoje? Nós brincamos em casa? Ele não imagina que comeu a beterraba. Vós estáis cansado? Cansados? Gosto de jogar com ela. Às vezes, eu vejo televisão. Você vai perceber que o objetivo da atividade é que você marque o X para identificar se é primeira, segunda ou terceira pessoa e se é singular ou plural. Mas você não pode fazer isso sem antes perceber quais são os pronomes. Então, primeiro, te aconselho a destacar os pronomes. Agora sim, eu sei que o tu é o pronome. Então, eu vou tentar lembrar se o tu é da primeira pessoa, da segunda pessoa ou da terceira pessoa. Uma dessas três lacunas vai ficar marcada. O mesmo vai ocorrer aqui. Vou ter que perceber se ele é plural ou singular e vou marcar uma dessas duas lacunas. Vai ter duas marcações. Uma na pessoa e outra para o número do pronome, se é singular ou plural. Então você vai pensar isso no tu, no nós, no ele, no vós, no ela e no eu. Lembra? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Quando a primeira pessoa está sozinha é singular, quando a primeira pessoa está acompanhada, plural. O mesmo acontece com a segunda e com a terceira pessoa. Pensou? Vamos lá? Eis as respostas. O tu é a segunda pessoa, só que essa segunda pessoa está sozinha, então é no singular. O nós é a primeira pessoa. Essa primeira pessoa não está sozinha, então é plural. O ele, terceira pessoa, não sou eu, não é você, já é uma terceira pessoa. Ele está no singular, só tem um. O vós não sou eu, então é o vós. Vós é a segunda pessoa. Aquele que a gente pode substituir pelo você não vai continuar sendo um pronome pessoal, mas a gente vai usar no lugar do você. E ele também está no plural. O ela, segunda pessoa, terceira pessoa, que está no singular, só tem uma. E o eu, primeira pessoa. Estou sozinha, singular, ok? Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje sobre pronomes, ok? A gente se vê em breve. Obrigada.